Glórias a Deus. Vamos iniciar a meditação da palavra do poderoso, do grande, daquele que é. Estamos no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, e versículo 16, que começa a primeira parte dizendo: quem é fiel no mínimo? E a palavra fiel, que quer dizer fiável, aquilo em que se pode acreditar, crer, confiar. Jesus está dizendo: vocês querem ter segurança, querem ter os pés firmes, ao lado de alguém para tomar decisão? Observe se ele, observe se ela é fiel nas coisas mínimas. A humanidade, há muitos que não levam isso muito a sério, mas quem examina as Escrituras, é nas mesmas coisas que Deus nos observa. É nas mesmas coisas que um homem que tem sabedoria, uma mulher que tem sabedoria, observa outra pessoa. Satanás observa a qualidade de um serviço para atrapalhar. Deus observa para exaltar, para dar o galardão, recompensar e ser com a pessoa. Então Jesus está dizendo: não se embeleze com a fantasia, com fogo de palha, porque fogo de palha passa, o movimento passa. Que tem pessoas que é só filosofia humanista, letra. Paulo diz que a letra mata, mas aquele que dá a Bíblia, por onde ele passa, algo acontece. Pode passar o tempo que passar, mas os frutos depois surgem. Porque a palavra que é semeada, ela gera, ela nasce, ela germina e dá fruto. A palavra de Deus no nosso coração é a semente de Deus. Portanto, que foi semeado esta semente, e na parábola contada por Cristo, diz que à noite veio o inimigo e semeou o joio. Ei, cuidado no joio, ele é perigoso. Ele está no meio do povo de Deus, no meio da nação, dizendo que é trigo. Parece até com trigo, mas não engana não, porque o Espírito Santo revela ele e as características dele no meio do trigo. Ele está no meio do trigo, ele está bem juntinho do trigo. Mas você pode usar roupa para se disfarçar, pode falar o linguajar, até parecer falar o linguajar espiritual. Você pode se trouxer sentado, ouvindo esta doutrina. O joio um dia vai ser queimado. Se não quiser ser queimado e lançado nas profundezas do inferno, pelo Mestre, pelo Senhor, pelo grande, pelo poderoso, deixe de ser joio. Ei, você, se você olhar para uma pessoa, você tem conhecimento de Deus para saber se ele é trigo ou joio? Trigo dá pão, joio só tem paia, só tem aparência. O joio, ele não é fiel. Até porque, quando se percebeu que no meio do trigo, onde não foi plantado, o joio nasceu, foi semeado, o joio quiseram arrancar. Mas aí o dono, o grande, diz: não, deixe crescer ambos juntos. No tempo determinado eu verei, colherei o trigo para mim e o joio queimarei e lançarei no desprezo eterno. Então, o mínimo detalhe:
Observe quem é fiel nas coisas mínimas. É aquilo que se diz, é um pecadinho, mas pecadinho da inferno, da condenação. Todo pecado é inimizade contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Existe pecado com consequências diferentes. Aí sim. Mas todo pecado leva a desprezo eterno e a castigo eterno. Todo pecado afasta o homem de Deus, a mulher de Deus. Não existe pecadinho. Me mostra, tem pecadinho, pecadão. Disso não tem nada não. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Quer ser fiel, anda com o Espírito Santo. Quer ser fiel, anda com o homem de Deus. Medita com o homem de Deus. Aprende com o homem de Deus. Jesus não disse, aprendei dos falsos cristãos, dos falsos profetas. Jesus disse, aprendei de mim, uns com os outros. Aí a gente encontra esses cristãos, e até mesmo alguns que pregam como língua de boca de uma papagaio, para que fala demais, e às vezes até se atrapassa, falando que os outros diz por aí que não tem, muitas vezes você vê, não tem nem fundamento nas escrituras, não é nem revelação do Espírito Santo dentro da sua palavra. E aí fica sameando. Bíblia. Receba a Bíblia, revelação, como Paulo diz. Paulo diz, o que eu recebi, de graça eu vos dei. Receba primeiro para você poder dar. E só recebe quem tem para dar é Jesus. É Ele que tem a palavra, como a Pedro diz. Tu tens a palavra da vida eterna, Jesus. E o que tu tens eu preciso da palavra que vem de ti. E a palavra de Deus diz que tudo que foi feito pela palavra permanece. Até hoje vai permanecer. Então, no versículo 10, Jesus está dizendo, quem é fiel, observe quem é fiel nas mesmas coisas. Porque quem é fiel aqui, é fiel lá, é fiel na congregação, fiel na empresa, é fiel na presença e é fiel na ausência. Tem um bocado de traíra nos nossos dias. Paulo, ele diz àqueles cristãos lá dos Coríntios, que eles eram duas coisas. Paulo diz, na minha frente vocês me elogiam, por detrás vocês falam mal de mim, degrinem o meu caráter. Paulo, ele deixa isso bem claro, porque era um homem que tinha coragem de falar a verdade. E devemos ser assim. Quando você observar uma pessoa que na frente é uma... Eu sempre gosto de observar isso. Tem vezes que eu pergunto coisa a alguém já sabendo, para me ver se a pessoa, que tipo de pessoa é. Às vezes a gente já pergunta sabendo, tendo resultado, para a gente pegar a palavra da boca de alguém para saber que tipo de pessoa você tem ao seu lado. Muitas pessoas são pegadas no contrapé por isso, porque teoria, como eu disse, não é experiência, é um conhecimento. Agora, experiência é coisa vivida, adquirida, é realidade, é coisas que nos leva a tomar decisão para saber o que está à nossa volta, para saber com quem a gente está andando. Andar com uma pessoa que parece ser fiel de aparência e no fundo do fundo ser um Judas Iscariote, cuidado senão você é pegado no contrapé. Mas ele disse, o homem de Deus, através do Espírito Santo,